Fala Sutil, beleza? Seguinte, nossa conversa de hoje vai ser sobre educação emocional e a gente vai ter uma convidada especialista no assunto que se dispôs a dar uma super aula pra gente, tá? Então fica até o final porque vai ser um conteúdo incrível, vai ser realmente uma oportunidade muito boa, tá? E até pra você entender um pouco do peso, né, dessa pessoa que vai vir falar aqui com a gente, né? Ela se chama Júnia Bretas. Ela fez mais de 300 palestras, treinamentos e cursos pelo Brasil inteiro, tá? Ela tem dois projetos lindos chamado Equilibra-te e o Produtividade Sem Neuras. Então você já vê aí que ela tem ela casa bastante aí a abordagem dela, as coisas que ela fala com tudo que a gente fala aqui na página, né? Com tudo que a gente tem trazido nas lives e o conteúdo que a gente faz pra vocês, tá bom? Então, cara, não perde, porque eu mesmo tô super empolgado com isso, porque vou aprender um monte, né? A gente abriu lá a caixinha para saber sobre o que vocês queriam falar e o que ganhou aí dessa semana foi justamente esse assunto de educação emocional, né? Então a gente trouxe aí, conseguiu trazer essa pessoa de fora, né, a Júnia, e ela vai dar uma super aula, beleza? Então, gente, espero que vocês estejam empolgados, eu tô super empolgado, tá? E aí, ó, tá todo mundo chegando junto aqui. Bastante gente. Fala, Breno, Paula. Muito legal. Ela é maravilhosa, as palavras dela mudou a minha vida, sou completamente grato a essa mulher incrível. Realmente, falei pouco com a Júnia, mas é uma pessoa assim de uma energia completamente diferente, né? De um conhecimento, né? Até falar um pouquinho mais aqui sobre ela antes dela entrar aqui, para já aquecer vocês, né? Para vocês verem como faz sentido ouvir essa mulher falar e a oportunidade que é da gente ter esse espaço aqui dela ceder o tempo pra gente, né? Ela fala sobre diversos assuntos como desenvolvimento humano, vendas, empreendedorismo, produtividade, liderança, gestão do estresse e das emoções, técnicas de estudo, bem-estar e autoconhecimento, né? Vários desses tópicos aqui que eu comentei, muita gente pede pra gente falar nas lives, né? Então, putz, fiquem até o final, porque vai ser realmente incrível. Eu acho que tem bastante informação aqui na mesa hoje, tá? Mas o assunto central, claro, a gente vai permear bastante coisa, mas o assunto central é educação emocional, tá bom? Então já vou inclusive chamar aqui a Júnia para participar com a gente. Tô empolgado. Oi, Olá, Júnia. Boa noite, tudo bem? boa noite. Nossa, que alegria estar aqui. Estou muito feliz. Nossa, a alegria é toda minha. Acho que vendo aqui, falando um pouquinho de você, né? Assim, uma pessoa com tanto conhecimento, né? Que já ajudou tantas pessoas, já falou aí pelo Brasil inteiro, né? É uma oportunidade muito, muito grande, né? E eu fico muito feliz aí da sua receptividade, né? De poder participar com a gente, disponibilizar seu tempo no domingo à noite, né? Então eu estou bem animado. Para mim vai ser realmente uma grande aula aí. Que alegria. Eu sou uma big fã do Epistemia. O perfil de vocês me inspira e ele é realmente um suporte para um novo mundo, né? E aí, eu estou muito feliz, estou muito empolgada com essa live. Estava contando segundos já. Legal, legal. E aí, conta um pouquinho pra gente, para quem não te conhece, eu vi que tem muita gente que já te conhece, que foi transformada pelas suas palavras, pelos seus cursos, né? Mas conta um pouquinho para as outras pessoas que não te conhecem, quem que é a Júnia, né? Qual que foi o caminho da Júnia até aqui? Como que você acaba falando de tantos assuntos, né? Por que vi aqui que você, na verdade, se formou em Direito, né? E agora você está nessa parte de psicologia. Como que, enfim, como que foi esse seu caminho aqui até hoje? Então, né, muita gente pergunta sobre essa questão mesmo, como assim, formada em direito, e aí me embrenhei por esse caminho, né? Bom, para começar, eu sou uma eterna aprendiz. Eu amo aprender e amo compartilhar o que eu aprendo. Isso é o que me move. Então, resumindo, é isso. E a questão da formação acadêmica, né? Tá, formei em direito, e aí, quando eu estava terminando a faculdade, precisava passar num concurso público, estava naquela pindaíba, final de curso, desesperada, surgiu a possibilidade de fazer um concurso que tinha uma vaga só. Eu nunca tinha passado em primeiro lugar em nada. Então, eu senti uma demanda, uma necessidade de buscar ferramentas para melhorar minha cognição, meu raciocínio, memória, só que principalmente, Caio, ferramentas para melhorar a minha educação emocional.
A minha gestão das emoções, da ansiedade, da angústia, de tudo. E aí eu mergulhei de cabeça nessa piscina, comecei a estudar com esse foco para aprovação no concurso. E aí no dia 23 de novembro de 2007 foi quando saiu o resultado dessa aprovação e aí apareceu lá, Júnia Bretas, classificação 1. E esse foi um dos dias mais alegres da minha vida, assim, um dia peculiar. E a minha alegria maior, eu te confesso, não era simplesmente por ter passado em primeiro lugar num concurso pela primeira vez na vida, sendo que no vestibular do direito da UFJF eu fui a última excedente a ser chamada, na última chamada. A alegria maior era ver que todas essas ferramentas funcionam. Então eu prometi para mim mesma que a minha missão seria compartilhar isso com as pessoas. E aí eu comecei a fazer as diversas formações na área de programação neurolinguística. Depois eu fiz formação em Raja Yoga e meditação. Estou estudando psicanálise. Tudo isso com esse objetivo de me conhecer, de ser uma aprendiz de mim mesma e poder compartilhar com o maior número de pessoas possível. Eu pedi exoneração desse cargo público, abri a minha empresa de palestras e treinamentos e agora eu vivo da minha missão de alma, que é poder compartilhar com vocês essas ferramentas que me fizeram e que me fazem tão bem. Legal. E eu achei muito interessante que o início de tudo isso foi algo muito burocrático, né? Que é Sim. passar em um concurso em primeiro lugar, né? Porque, na verdade, as nossas emoções, elas podem tanto nos bloquear quanto nos incentivar, né? Nos colocar para frente, né? Então, conhecer isso e dar nome aos bois, né? E categorizar um pouco e conseguir melhorar, né? Eu sempre falo muito sobre sempre que a gente quer otimizar alguma coisa, não tem muito segredo. Ou a gente quer diminuir alguma coisa, ou a gente quer aumentar alguma coisa, né? Só que para Uhum. fazer isso, a gente precisa entender que coisas são essas, né? Então eu quero Sim. chegar até lá, né? O que me impede de chegar até lá? Por que eu me bloqueio quando eu estou indo até aquele caminho, né? Por que às vezes eu me sinto empolgado para seguir aquele caminho até demais, né? O que está ali no meio? Né? E tem muita informação que a gente não consegue ver de primeira mão, né? A gente precisa realmente quebrar, fatiar ali em pequenos pedaços para falar, não, então beleza, eu preciso de um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo, né? E Uhum. conseguir equalizando isso. Né? E aí eu fiquei curioso, porque é uma brincadeira da linguagem, talvez, né? A questão é Ah, justamente a educação emocional. A educação não é exatamente o controle, né, da emoção, né? não. E aí, quando você passou, você ficou muito alegre, né? E como que foi a sua educação emocional perante essa super alegria, né? Teve alguma diferença? Você se deixou extravasar? Como que foi isso? Então, foi o entusiasmo, né? Que é uma emoção maravilhosa. Até o nome, né? Entusiasmo. Sim. É uma palavra que eu gosto demais, etimologicamente falando, em Theos, Deus em nós, né? É o que há de mais divino, assim. Então, eu acredito que entusiasmo é quando a gente junta a nossa opção pela felicidade, porque felicidade não é emoção. Felicidade é uma maneira de gerir a própria vida, é uma escolha, né? É uma maneira de gestão, de autogestão. Então, transcende as emoções. Então, entusiasmo para mim é quando a gente junta essa felicidade com a alegria ali do momento. Então, gera esse entusiasmo. Sem menosprezar jamais aquela emoção chamada tristeza também. É muito importante a gente entender que todas as emoções são maravilhosas, elas são mensageiras, cada uma tem uma função. E aí eu quero aproveitar a sua deixa, porque você já falou aí uma coisa importantíssima e que muita gente confunde em relação às emoções. Você falou sobre a palavrinha controle. E Sim. em relação a emoções, não há que se falar em controle, gente. Quando Uhum. você fala assim, vamos controlar emoções. Isso é uma maneira didática de falar. Agora, se a gente for olhar de uma forma bem detalhada, bem sensível, bem sutil, né, Caio? Sim. Como é o Sim. perfil, emoções não são controladas, elas são geridas. O que eu quero dizer com isso? O que é uma emoção, gente? São estados afetivos inatos, ou seja, já nasceram com a gente, é o aplicativo que já vem instalado de fábrica na gente, tá? Em nós. Então, emoção significa esses estados afetivos inatos e involuntários e automáticos, portanto, inconscientes. Então, numa determinada situação, você não tem como controlar, vou sentir medo, não vou sentir medo. Já houve uma descarga de adrenalina, noradrenalina, cortisol, já acionou o mecanismo do estresse, de luta, fuga, resistência, você já sentiu medo.
Então, quando a gente fala em emoção, a gente pensa em corpo, por conta das substâncias, né, dos hormônios envolvidos, da repercussão fisiológica. Então, emoção a gente fala em corpo, a gente fala em mente e a gente fala em comportamento. Então, corpo, mente, comportamento. Corpo e mente você não consegue controlar em termos de emoções, elas são automáticas. O comportamento subsequente, sim. Se diante da raiva você vai gritar, vai xingar ou vai se recolher e esperar passar, isso você controla. Diante do seu medo, como você vai reagir? Se você vai atacar por medo, se você vai ofender por medo, ou se é um medo relacionado à nossa vida, à nossa sobrevivência, à autopreservação, como você vai se comportar, isso sim a gente controla. Agora, não é correto, se a gente for falar de uma forma bem específica, falar em controle de emoções. É educação emocional, é gestão das emoções. Agora, fica parecendo então que a gente é refém das nossas emoções? Não. Porque é claro que a gente não tem como controlar a questão do medo, né, fisiologicamente falando. Agora, quando a gente trabalha as nossas crenças, quando a gente tem esse trabalho interior, principalmente no momento em que você não está vivenciando o medo em si, aí sim, isso é determinante, ou seja, a educação emocional é determinante para que num contexto em que a emoção viria automática, você já vai conseguir trazer uma emoção diferente. Por exemplo, a pessoa tem uma fobia, tem um medo relacionado a alguma coisa específica. E aí ela faz algum tratamento psicológico, alguma dessensibilização pós-traumática, e aí ela redesenha as crenças. E aí, num dado contexto, diante daquele objeto que antes, né, desencadeava o estado fóbico, pronto, não sente mais. Então, nós temos sim essa capacidade de nos educar emocionalmente. E educação emocional é uma habilidade para a gente aprender para ontem. Ela é deliciosa e ela é determinante. E a gente não aprende na escola, né, Caio? Na escola a gente aprende coisas importantes, claro, tipo, quando foi a Primeira Guerra Mundial, equação logarítmica, a fórmula de Bhaskara. Eu só lembro do nome para poder falar nas palestras, que eu nem lembro mais, delta, sei lá o quê. Sim. Tudo isso é importante sim, desenvolve uma série de inteligências. Agora imagine se na escola a gente aprendesse a lidar com o nosso coração quando ele é partido, a lidar com a ansiedade, a lidar com os desafios inerentes a essa escola chamada vida, a morte, a vida, né? Aprender a lidar, aprender a entender as nossas emoções, né? Seria maravilhoso. E tem algumas escolas já colocando isso. Mas não tem problema, se a gente não aprendeu isso na escola, vamos correr atrás disso agora, vamos estudar isso, né? Porque toda hora é hora. Exato. E aí uma coisa que eu achei bem interessante, né? Você falou justamente que não se controla, você gere as suas emoções, né? Então a gente pode olhar para as emoções, na verdade, como indicadores, né? Meu indicador da raiva, meu indicador do... não sei, agora me fugiu agora. Eu só tô com a raiva Tristeza, na cabeça. Enfim, a gente pode olhar para elas como indicadores para entender como a gente está e ver qual ação que a gente vai fazer, como numa empresa, né? Você tem lá seus indicadores e fala, ó, se esse aqui tá mais baixo, esse aqui tá mais alto, o que eu vou fazer? Vou trilhar um caminho específico, né? Então, é certo dizer isso, né? Que a gente pode olhar para as emoções, na verdade, como indicadores de nós mesmos? É perfeito dizer isso. Por quê? As nossas emoções, elas são sinalizadoras, elas são mensageiras. Por exemplo, a febre, né, no corpo físico. Se a Perfeito. pessoa está num estado febril, se a temperatura do corpo aumentou demais, significa que ela está com alguma infecção. Sim. A febre é uma sinalizadora, né? Ela é de extrema importância para o nosso corpo físico, para a nossa saúde. As nossas emoções também são sinalizadoras dos nossos processos internos. Elas existem para ajudar a gente a lidar com o mundo. Emoções, então, como eu disse, são estados, né, afetivos que já nascem com a gente e que são automáticos e que servem para a gente aprender a decodificar esse mundo. E todas as emoções são maravilhosas exatamente por elas serem mensageiras. É claro que algumas emoções a gente pode classificar como confortáveis e desconfortáveis.
É muito confortável sentir a alegria de uma aprovação em primeiro lugar no concurso público, como por exemplo. E seria muito desconfortável sentir a tristeza de uma não aprovação, ou uma frustração, ou uma decepção. É desconfortável, sim. Agora, todo desconforto, todo incômodo é uma demanda da nossa alma. As nossas emoções, elas trazem mensagens importantíssimas. Então, a gente não pode falar, por exemplo, que a febre é ruim para o corpo, porque se a pessoa não tem febre em relação ao organismo físico, ela pode morrer de uma coisa muito simples, que ela conseguiria tratar facilmente. E em relação às nossas emoções, as emoções desconfortáveis têm um papel maravilhoso. A tristeza tem uma função maravilhosa. A alegria tem uma função. É a função de ratificar, de confirmar. Eu digo que a alegria é o sim da alma. Você sente alegria com o seu trabalho? Você sente alegria nos seus relacionamentos? É o sim da sua alma. Ela está ratificando a sua escolha. Agora, e a tristeza? A tristeza é uma emoção retificadora. Ela vem para corrigir, para te sinalizar que alguma coisa precisa ser trabalhada e mudada. Então, eu passei no concurso, trabalhei 9 anos no Ministério Público. No final desses 9 anos, eu já estava fazendo palestras também concomitantemente. E aí eu comecei a sentir muita tristeza de trabalhar com aquele cargo público. Já não tinha mais a ver comigo. Já não era mais coerente com a minha alma. Então, eu comecei a sentir a visita da tristeza, da emoção tristeza. Então, às vezes eu tinha que parar o expediente e ir para o banheiro chorar, porque eu não queria estar mais ali naquele trabalho. E aí eu olhava nos olhos da minha tristeza, Caio, no espelho, eu olhava para mim mesma, para os meus olhos, e via a minha tristeza falando para mim, me tire daqui. E aí eu recebi a mensagem da minha tristeza. Eu percebi que a minha tristeza não estava ali para me espizinhar, para me maltratar, para me punir. Não, a minha tristeza estava ali para ser uma alavanca, para me ajudar a me mover. E aí as pessoas olham para a tristeza e já querem logo narcotizar a tristeza, matar a tristeza, fingir que ela não existe, buscar subterfúgios e fugas impressionantes para não sentir a tristeza. E aí elas entram nas mais diversas compulsões, nas mais diversas fugas de si mesmas, né? E aí eu olhei nos olhos da minha tristeza e ela me ajudou a ser alavanca. A tristeza, gente, é para ser alavanca, para ajudar a gente a pensar sobre o sim e o não da nossa alma. Tristeza não é para ser pá, para bater na sua cabeça e te afundar. A tristeza tem essa emoção. Então, vamos parar com esse preconceito de falar que uma emoção é boa e outra emoção é ruim. Uma emoção é positiva, outra é negativa. Não, isso tá errado, não é assim. Todas as emoções são maravilhosas, são mensageiras, são sinalizadoras. E a gente não pode matar o mensageiro, senão a gente fica sem a mensagem. E aí o que fazer? Não é? Sim, sim. E aí uma dúvida também, né? Porque tem muita questão da microafinação, né? A gente sempre vai ter essa tristeza no âmbito maior, igual você colocou, ia lá para o meu trabalho, aquele meu trabalho não me trazia mais, não tinha mais aquela vontade, porque eu já fazia uma outra coisa que ressoava muito mais em mim, né? E eu sentia aquela dor muito grande que eu entendi, você entendeu, né? Que você precisava sair daquele ambiente, sair daquela que o seu propósito era outro, né? Mas isso não significa também que nas suas palestras, que é onde o seu coração ressoa, onde a sua alma vibra, onde você se sente feliz, que você não vai ter momentos de tristeza, por exemplo. Né? Claro. E como que a gente entende? A tristeza de não poder estar nos palcos agora, as palestras presenciais, é lidar com isso. E extrair, né, bênçãos disfarçadas de tudo, né? Eu falo assim, a gente não tem problemas. A gente enxergar como problema engessa a mente inconsciente. Nós temos treinamento, a vida é um treinamento. E aí as tristezas vêm para mostrar pra gente. E aí eu tava me sentindo triste, por exemplo, no início da pandemia. Poxa, as palestras, as imersões equilibrantes na natureza, a plateia, o contato com as pessoas. Aí eu falei, opa, o que eu posso fazer? Eu não tinha ainda uma presença online, por exemplo. Tinha meu Instagram e tal, mas assim, não fazia live. Era meu sonho fazer live, eu não conseguia incluir isso na minha rotina.
Antes da pandemia, por exemplo, eu achava difícil conversar com o celular e imaginar que tem pessoas ali, eu achava aquilo frio, eu achava a câmera desconfortável. Como eu amava falar para 500 mil pessoas, e aí com o celular não funcionava, eu me sentia triste assim no início, só que depois eu ressignifiquei isso e comecei a imaginar essa câmera como um portal que iria me levar até as pessoas. E aí eu me surpreendi, a alegria voltou quando eu consegui me superar nesse sentido, né? E aí a tristeza veio como aquela mensagem: opa, mova-se, mexa-se. A tristeza pede atitude, né? Ação, superação, né? E aí, quando eu comecei a enxergar a câmera, a enxergar a internet como esse instrumento que faz a gente transcender as barreiras de tempo e de espaço, poxa, me apaixonei. Agora eu não consigo parar de falar. Tô fazendo as lives toda terça e toda quinta às 20 horas, assim, tô apaixonada, sabe? E aí a alegria voltou, porque a mensagem é o que importa. Eu quero compartilhar esse conteúdo. Ele não pode ficar retido aqui comigo. Eu quero aprender as coisas, eu quero dar vazão a isso, eu quero compartilhar com a minha grande família humana. Sim, sim. Mas o que eu pergunto é em um outro sentido, um pouquinho mais sutil, talvez, né? Que uma coisa que eu reparo, já reparei muito isso em mim, trabalhei muito em mim, e eu vejo muito nas pessoas também, né? Até nas DMs que eu recebo aqui, meus amigos, nas conversas, que é o quê? A gente tem um plano. Por exemplo, usando aqui o seu caso como exemplo, né? Dar palestra é o seu foco, é a sua ideia, né? Só que no dia a dia vão ter dificuldades, né? Sim, Você coloca lá, vou dar a palestra, vou fazer o meu projeto Equilíbrio na Natureza. Nossa, na hora que sim. você chegar lá, vai ter um monte, principalmente os primeiros, né? Vai ter um monte de situação que você nunca nem imaginou, né? Gente, enfim, um monte de situação, e aquilo tudo te deixa sobrecarregado, te deixa triste, né? Um pouco, mas ainda assim é dentro do seu propósito, né? E o que eu vi em mim e eu vejo muito nas pessoas é o quê? A definição de um objetivo, a definição de um plano, né? Aí, quando se inicia esse plano e quando se chega nas primeiras dificuldades, onde se tem um pouco de tristeza, né? O que que acontece? Em vez da gente colocar mais força naquilo e conseguir contornar, igual você falou, né? Poxa, vi que esse era o meu problema, então comecei a ter uma voz mais online, comecei a fazer minhas lives, me sentir melhor, né? Em vez Sim. das pessoas fazerem isso, em vez da gente fazer isso, a gente tende a fazer o contrário, falar, não, peraí, acho que eu errei, né? A gente desconfia do eu do passado, acho que eu errei no meu planejamento, eu errei no meu caminho. Então eu vou largar a mão disso que eu fiz agora e vou tentar outra coisa, né? E aí a gente fica pulando de galho em galho e nunca foca exatamente num lugar, porque toda hora que a gente bate com essa tristeza, com uma dificuldade, né, um pouco de sobrecarga, a gente não lida com isso no sentido de aprender o que está por trás daquilo e só quer fugir de certa forma, né? Como que a gente discerne um pouco de, poxa, né, no seu exemplo é muito bom porque tem os dois casos, né? Como que você discerne aquela dor que é realmente para você ir embora, largar aquele posto, aquele ambiente, daquela dor que, na verdade, é para você melhorar o seu caminho e ajustar, né, a sua forma de agir de acordo com aquilo que se quer. Como que você consegue discernir esses dois cenários? Essa resposta tá na ponta da língua, porque eu falei sobre isso essa semana. Foi uma sincronia, assim, Que mais ou legal. menos dentro desse tema. E a resposta é: como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, quando a gente está desistindo de um sonho por medo, medo de um hipotético fracasso, medo do que vão falar, medo de se decepcionar, medo de se arrepender. Se a gente está desistindo de um sonho por medo, ou se a gente está desistindo de um sonho por coragem, porque é hora de recalcular rota, porque aquele sonho já ficou ultrapassado, obsoleto e agora seus sonhos são outros. Como é que a gente faz para distinguir, né, quando a tristeza está saudável ou quando a tristeza começa a ficar ali com um tom ou seja, perdeu o prazo de validade, vamos dizer assim, Uhum. através do autoconhecimento. Não Perfeito. existe outra forma. É se conhecer, é investir em educação emocional. Eu tenho falado muito. A saída é para dentro e para o alto. É interiorização e elevação. Essa é a saída.
o resto é falácia. A saída é para dentro de nós. É o autoconhecimento, que é o que vocês trabalham tanto em cima disso também, né? Aí fica parecendo uma coisa muito vaga. Júnior, mas o que é autoconhecimento, né? Muito se fala e as pessoas não conseguem entender. O autoconhecimento é quando você decide que você vai, de fato, iniciar essa jornada interior. E o que é mais importante, a dica principal, é não ter medo da bagunça. Todos nós temos as nossas bagunças, nós somos luz e sombras, né? Nós somos essa mescla, somos criados à imagem e semelhança da perfeição e ainda não atingimos a perfeição, ainda retornaremos para ela, né? Brincamos de descer para depois ascensionar e sabe-se lá o que mais. Mas o que eu quero dizer é não ter medo de olhar para a bagunça. Quando você está reformando a sua casa, você quer fazer melhorias no seu espaço físico, na sua residência, e aí você passa por uma reforma, e aí você olha para aquela bagunça e entra em desespero, igual você falou, diante de um obstáculo, diante de um desafio, de uma decepção, de um não, e aí a pessoa já entra em pane, né? E aí, lembrem-se dessa metáfora da mudança, da faxina. Na hora que tá ali tudo revirado, a parede caindo, tudo empoeirado, você pensa, meu Deus, que caos, vou desistir. Imagina se você desiste essa hora. Vai ficar ali no meio do caos. Então, assim, é ter essa serenidade, né, que exige de nós para esse processo de autoconhecimento, de entender que a gente está olhando para essa bagunça mesmo, que é humano, que temos, né, essa dualidade, né, as leis herméticas, né, a polaridade, e isso faz parte. E aí a gente não tem medo da bagunça e não tem medo de olhar para as nossas sombras, porque se a gente não olha para as nossas sombras, para aquilo que a gente chama de defeitos, para aquilo que que talvez o nosso ego ainda não goste em nós e queira mudar, ou o nosso superego, alguma coisa assim nesse sentido, se a gente olha para isso e não quer trabalhar e finge que não está vendo, a gente sublima isso, a gente recalca isso. A gente censura ou a gente reprime, são esses três estágios, né, na psicanálise de recalque, censurar e reprimir. Aquilo fica lá dentro, num lugar, num quarto escuro e a gente projeta nos outros. E aí a gente se torna críticos ferinos, e aí a gente começa a agir de uma maneira que não precisaria. Se a gente tiver essa coragem de iniciar esse processo de autoconhecimento. Exige de nós essa coragem mesmo e uma outra virtude que eu amo falar sobre ela, que é a humildade, né? E humildade, etimologicamente falando, vem de humus, terra fértil. É a mesma raiz etimológica de humanidade, criatura nascida da terra. Então, que a gente tem humildade no sentido de ser terra fértil, de ser mente aberta na hora de buscar aquilo que a gente quer. Humildade para errar, humildade para aprender, humildade para se reinventar. Esse processo é assim, para todo mundo. E aí, quando a gente encara isso de uma maneira legal e até deliciosa, quando a gente tem aquele espírito aventureiro de tipo, numa determinada situação, nossa, senti muita raiva, ou senti uma decepção gigante, ou senti muito medo. Beleza, olha para isso como autoanálise e não como autocrítica. Porque autocrítica, eu digo sempre, é letal para o nosso processo de autoconhecimento. Ele breca, bloqueia. Autocrítica é letal. Autoanálise é legal, é essencial. É ficar o tempo todo se olhando com olhos amorosos, de quem sabe que não é errado errar. Que nós estamos aqui para aprender, né? Mais ou Perfeito. menos isso. Esse final eu achei incrível. Eu ia puxar exatamente esse lado, né? Que a gente muito tem falado hoje da cultura do tóxico, né? Positividade tóxica, ou enfim, qualquer coisa que alguém está mostrando um padrão que talvez eu não consiga chegar, ou que ele esteja mostrando um ideal utópico, né? Mais como no sentido de direção, né? Acaba se tornando tóxico. Né? Sim. E como que a gente entende melhor isso, o que é tóxico ou não, né? Porque eu tenho falado muito para as pessoas, né? A gente inclusive recebeu alguns hates esses dias, né? Duas semanas atrás, falando, nossa, vocês não podem falar isso, porque cada pessoa é uma pessoa e tem contexto. E claro, todo livro, né?
todo discurso, né? O discurso é algo que é falado para todos, né? Então eu não consigo fazer ali um trabalho de especializar o meu discurso um a um, né? Aí é realmente buscar um profissional para te fazer, para te ajudar, né? Um psicólogo ou coisa do tipo, que aí ele vai te ajudar a desamarrar isso na cabeça. Mas a gente acaba, eu sinto muito disso, né? Essa cultura da gente falar mais sobre a raiva, né? De se juntar e a cultura do cancelamento, né? E isso reflete na gente, né? Porque, mais uma vez, você falou do hermetismo, a questão da correspondência, né? Se eu faço isso com o outro, é porque eu faço isso comigo mesmo, né? Então, qual que é o lado para começar, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, eu falo, olha, note dentro de você, se você se reprime muito em algumas questões, né? Se quando você falha, você é super, mega, hiper crítico, né? Como que você lida com o outro quando ele falha do seu lado? Será que você não aponta para ele também e exagera naquilo? Né? Então, eu sempre tento dar o exercício contrário, porque com a gente, às vezes, é meio difícil. Mas se você olhar para o outro e falar, não, peraí, ele falhou, eu sei que ele tentou o melhor dele, por mais que eu não acredite nesse momento, mas vou hipotetizar, né? Eu vou colocar essa hipótese aqui, né? Hipoteticamente, vou aceitar só pelo exercício. Vou aceitar que ele fez tudo e eu vou tentar dar um suporte para ele. Né? Como que a gente lida com essa questão, né, dessa que está tão aflorado, né, essa questão, essa cultura do ódio, essa cultura do cancelamento, isso reflete na gente, né? Como que a gente deve lidar com isso, né, ao seu ver? Sim, esse tema realmente é muito importante. E sobre essa questão do tóxico, né? O que é algo tóxico? É aquilo que te envenena, que te prejudica de corpo, mente e alma, né? E em relação a essa questão da positividade tóxica, foi um termo, eu achei até bem feliz, assim, para chamar a nossa atenção para essa questão de negligenciar as nossas emoções. Como é e assim, são aspectos muito importantes. Por quê? Por um lado, tinha antes aquela negação das emoções ditas desconfortáveis, como a tristeza, a raiva. Aí veio essa questão da positividade tóxica para mostrar também que só querer alegria, só querer entusiasmo, que isso também gera muito desconforto e isso também pode intoxicar. Por quê? É um ensinamento de Siddhartha Gautama, o Buda, é o caminho do meio, é uma questão de equilíbrio. O que é que separa, muitas vezes, o veneno que mata do remédio, do bálsamo, do elixir que cura? A dose, né? Então, emoção, gente, a palavra emoção, etimologicamente falando, vem do latim ex movere, que significa mover para fora. Emoção tem a ver com o quê? Movimento, como uma onda no mar. Emoção é movimento. Então, se a sua tristeza ela vem e fica estagnada e você se apega e não deixa a sua tristeza fazer como a onda no mar, ir e vir, ela se torna tóxica. Por exemplo, se você também fica tentando manter a alegria, que caminho divertidamente, né? Fica tentando manter a alegria a todo custo, isso é um divórcio consigo mesmo. Isso é uma baita sacanagem consigo, porque emoção é movimento. Ela vem e vai. E aí, se você, nessa tentativa desesperada de manter uma emoção dita confortável, você cai numa série de questões complexas, né? Que daria, assim, daria pra gente esmiuçar aqui. Mas o que essa questão tá mostrando para nós? Você falou a questão do ódio, da supercrítica, o supercrítico, né? O julgamento. Tudo isso também está muito exacerbado porque a gente está, ainda bem, colocando luz nos vícios humanos e nas virtudes. Vício no sentido de contrário de virtude, tá, gente? Vícios, virtudes. No sentido de sombra e luz. E a gente está começando a colocar luz nessas sombras, nesses vícios, para que a gente possa enxergar. Os nossos relacionamentos são espelhos, espelhos maravilhosos. Então, quando você sente uma necessidade muito grande de criticar alguém, significa que ali mora uma matéria de autoestudo muito maravilhosa. Não estou dizendo necessariamente que se você
sente algo por alguém que está furtando um objeto material e aí você sente uma revolta, não significa que você também furte objetos materiais. Não perpassa por aí. Agora, essa questão do subtrair algo de alguém, às vezes você pode estar furtando a energia dos outros. Sim. Não importa, e consciente ou inconscientemente. Ou então também tem algo ali, alguma coisa que você lutou tanto para trabalhar em si, para perder esse vício ou essa característica, e quando chega uma pessoa com ela escancarada, é como se o seu ego dissesse: peraí, eu lutei para tirar isso de mim. E aí chega essa pessoa com essa questão escancarada, e se você se inflama, se aquilo te dói de uma maneira desproporcional, se aquilo te inflama, isso é um sinalizador, é um recado para sua autoanálise, para você, opa, isso me inflama. Como é que é isso? E aí, com aquele ar aventureiro, viaja para dentro de si e procura se questionar. O que isso quer me dizer sobre mim mesma, sobre mim mesmo, sobre as minhas experiências, meus traumas, minha vivência, o que eu quero da vida? E uma coisa é certa: quanto mais a gente consegue transbordar compaixão, isso significa que a gente está fazendo um bom trabalho em relação a gente mesmo. Porque é o que você disse brilhantemente. Se você julga muito o outro, significa que a sua autocrítica está exacerbada. É fato. Se você tem essa postura de autoanálise, não é para ser condescendente, não é para aceitar a coisa como ela está e cruzar os braços. Não, é uma postura de amorosidade, não de animosidade. E quando Perfeito. a gente consegue desenvolver isso com a gente transborda isso pro outro. Porque o primeiro relacionamento, gente, é o intrínseco, é o intrapessoal. E os relacionamentos interpessoais, eles são reflexos desse relacionamento com a única pessoa que pode mudar a sua vida. Você. E aí, quando você decide, por exemplo, mergulhar num processo de autoconhecimento, num processo terapêutico, nas diversas terapias existentes, nas diversas filosofias existentes, quando você decide mergulhar nesse processo, que você busque essa autocura, essa cura, essa transformação, essa alquimia da sua relação intrapessoal. Porque aí, com o efeito dominó, as suas relações interpessoais ficam curadas. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, tô com dificuldade no relacionamento, tenho dedo podre, aquelas crenças sobre relacionamentos e tal. E aí busca um processo de autoconhecimento, ou uma terapia, ou o que for, uma ferramenta, com esse foco no relacionamento amoroso, por exemplo. E aí, gente, é tentar construir a casa pelo telhado. Peraí, a gente constrói a casa pela base. É o alicerce. É um provérbio oriental que diz: a mais alta das torres começa no solo. Então, sempre que você sentir desconfortos em qualquer área, financeira, profissional, amorosa, familiar, o que for, busque esse caminho que eu falei, a saída para dentro e para o alto. Interiorização, elevação, educação emocional, autoconhecimento, porque aí você trabalha o relacionamento intrapessoal e isso reflete nos relacionamentos interpessoais com os outros. Então, é isso. E é o que eu digo sempre, né? Isso também é um princípio budista. Gente, não precisa acreditar em nada do que eu tô falando, tá? Ninguém precisa acreditar em nada do que eu tô falando. Faz melhor, experimente. E deixa o Exato. resultado falar por si, né? Sim. E é isso, se eu entendi bem, né, o que você está dizendo, você está falando que, putz, a gente precisa ir lá, precisa viver a vida, precisa experimentar, mas depois eu preciso analisar, né? Ali no final do dia, no final da semana, no final do mês, eu preciso parar, colocar a mão na consciência e pensar sobre as coisas que aconteceram, né? Até porque eu uso muito essa analogia aqui nas lives, né? Não dá para você dirigir e atuar ao mesmo tempo, né? Então, se enquanto você está fazendo, você quer dirigir o que você está fazendo também, você acaba ciclando e não consegue andar para frente, né? Porque você fica se travando e você não vai, e você volta e você não, você trava, né? Então você deixa o seu ator fluir, ele vai fazer coisa errada, não tem o menor problema. Deixa ele errar, deixa ele explodir ali, ou ele ficar super triste e tudo mais, deixa sentir, né? E depois no final do dia a gente para e analisa o que aconteceu,
né? Só que aí eu vejo, tem um detalhezinho nessa questão da autoanálise, que é a sinceridade, né? E Uhum. aí que eu vejo que mora muito dessa questão, muito da sutileza dessa questão, porque é muito fácil a gente parar para fazer essa autoanálise e falar, poxa, aquela hora que eu discuti e eu estourei, né, e falei coisas que eu não devia, não, mas na verdade o fulano precisava ouvir aquilo, né? Na verdade, ele que não deveria ter começado, né? Ele que jogou lenha na fogueira, né? Eu só fiz o meu dever. Como pode isso, né? Por que ele fala o que ele quer e eu vou ter que ouvir e ficar calado? Não, eu fiz o certo, né? E a gente acaba não saindo do lugar. Na verdade, a gente usa o momento da autoanálise para remoer mais, né? Sim, auto-engano, né? Isso. E como que a gente faz para conseguir ser sincero, né? Para conseguir falar, botar a mão na consciência e trazer, né, luz a nossa ação, né? O problema da nossa ação. Claro, não estou dizendo que o outro não teve culpa naquele momento, naquele conflito, na Uhum. forma como ele falou, etc. Mas como que a gente tira o enfoque, né, da forma como o outro agiu e traz a luz, né, para a forma como a gente agiu? Como que a gente consegue ser mais sincero em relação a isso? Sim, para a gente ser mais sincero com a gente mesmo em relação à nossa conduta, aos nossos comportamentos, eu volto para aquela questão de não ter medo da bagunça interna, de não ter o autocrítico ligado ao extremo. Porque senão você vai ter medo de apanhar em casa, na casa Uhum. mental, sabe? E aí você Nossa. prefere fugir, fingir que não está acontecendo, que realmente foi o outro, porque talvez a sua psique não sustente o peso da culpa ou do remorso, ou do arrependimento. E peraí, vamos trabalhar essas emoções. A culpa é uma emoção, o remorso é uma emoção. E é interessante a gente entender para que eles servem e como lidar com eles. Então, cada vez mais, quando a gente mergulha nesse processo de autoconhecimento, a gente vai vendo que o autoengano, né, vai sumindo, assim, a nossa vista vai desembaçando. Mas, gente, vamos lá, cá para nós, né? A nossa mente inconsciente é um gigante interior, não dá nem para dimensionar o que que é. E a nossa consciência é muito restrita, né? Nós temos o consciente, o subconsciente, isso dentro da psicanálise. Em outras questões, tem outras formas de falar sobre essa teoria, né? Da mente tripartida, vamos dizer assim. Consciente, subconsciente e o inconsciente. O sub seria mesmo aquela parte intermediária, assim, aquilo que já está quase pronto, já está preparado, já está ali batendo na portinha para vir para nossa consciência. E o inconsciente é aquela parte mesmo, né, que a gente pode falar, aquela figura do iceberg, né, para a gente Uhum. entender. Sim. É entender também, gente, é aceitar que nós não vamos ter consciência de tudo, não nesse plano, não com esse cérebro, porque esse equipamento que a gente carrega nesse veículo físico, ele é maravilhoso, o nosso cérebro, só que ele é como se fosse um pendrive em relação ao todo. É um Sim. pendrive restrito. Imagine quanto de informação que há da consciência num sentido mais amplo. Aqui a gente está entrando num aspecto, né, mais metafísico, vamos dizer assim. É entender que a gente não vai ter consciência das coisas, que realmente a gente vai tateando as coisas. E aquilo que a gente puder, né, fazer com que possa submergir, que possa vir, né, isso é muito saudável. E aí, para a gente não entrar nessa pegadinha que você falou aí da autoanálise, que aí você fala, então tá, então vou fazer autoanálise. Mas aí a sua autoanálise está cheia de preconceito, está cheia de Uhum. crenças, está cheia de autoengano, está cheia de proteção, de medo e tal. E aí, sabe qual que é a minha dica? Uma ferramenta milenar, a meditação. É Legal. aprender, ao invés também de ficar, às vezes, tagarelando consigo, tem hora que é importante conversar consigo, escrever, ou num processo terapêutico também, né? A cura pela fala, e por aí vai, se expressar e falar. Agora, tem hora também que a gente precisa sair do patamar da própria mente, porque às vezes você Uhum. não vai encontrar a questão ali naquele nível da mente. E aí é buscar essa introspecção, a meditação, voltar para o seu centro. No início pode parecer, para quem não medita, né? Pode parecer assim,
estranho, constrangedor, ficar ali parado sem fazer nada, mas na nossa cultura que tem que fazer tudo tanto o tempo todo, produzir o tempo todo, produtividade com neuras, né? Eu ensino a produtividade sem neuras. E aí, para uma pessoa assim, ela pensa, ah, é muito difícil meditar, que isso não vai me levar a lugar nenhum. É aquilo que eu falo, né, gente? Experimente. Sim. Experimente. E aí, investe nisso. Comece a ler mais sobre essa questão da meditação, da interiorização. E aí, o fato de você conseguir entrar em outras frequências, né? Colocar o seu corpo em outras frequências, no sentido mesmo das ondas cerebrais que eu estou dizendo, e ter esse tempo que pode começar pequeno e depois você ir aumentando gradativamente. O fato de você ficar em silêncio, respirando, observando o ar que entra e sai dos seus pulmões, gente, isso com o tempo tem uma capacidade de gerar uma clareza, de trazer tanta coisa que está lá nos recônditos da alma, que está lá no inconsciente, para a consciência, é o que nós chamamos de insight, né? O insight, a inspiração, aquilo que vem de dentro, de cima, e Uhum. aí vem para nossa consciência. Uma forma que. E uma coisa certa, né, Caio? A gente sempre sabe quando a gente está se enganando, assim, né? A gente sabe. Eu acho Uhum. que a gente sabe. E é, fica aquela coisa assim, a gente sabe. Então, se você não está conseguindo trabalhar isso ali no nível da mente, procura ao invés de ficar pensando sobre essa questão, de ficar remoendo. O que é remoer? Tornar a morder. Remoendo aquilo, vai se interiorizar, vai se retirar um pouco do mundo, volta para dentro, volta para casa, aqui, seu recôndito sagrado, seu recanto sagrado, volta para cá, e aí deixa a inteligência superior, a sua parte aí que transcende a nossa capacidade de falar, a sua parte impalavrável, que eu não tenho como Uhum. descrever, deixa essa parte trazer a consciência, trazer a luz. A gente só precisa estar aberto para isso, ser terra fértil, ter humildade para receber. É isso, eu acho. Legal. Eu gostei da questão do remoer, né? Que eu sempre falo do reclamar, né? Porque quando você reclama, isso que é o mais incrível. Você acha que você está tacando pedra, mas não, você está clamando de novo, né? Então você está chamando de novo, né? Então para de chamar isso de novo, né? E vai analisar de um outro ponto de vista, né? Então isso é muito interessante. E eu gostei muito que você trouxe a questão da meditação, né? Porque voltando aí, fazendo uma ponte lá para o começo da nossa conversa, que era sobre gerir, né, as nossas emoções, né? A meditação também ajuda nisso, né? Porque quando você treina a meditação, você treina justamente a conseguir se deixar num patamar dentro de você que aqueles pensamentos que bombardeiam a sua cabeça, você não se pega neles, você não se identifica com eles, né? Eles vêm do nada e eles vão do mesmo jeito que eles vieram, né? E você vê que eles só passam. Chega uma hora que você vê ali, você vê um monte de coisa passando pela sua cabeça, né? E aí é o segredo, você não tem que se identificar, você não tem que julgar, você não tem que tentar esconder, você não tem que falar, não, estou meditando, eu não posso pensar nisso, eu sou uma pessoa melhor. Não, só deixa passar, né? E depois você tenta analisar, esse é o momento de deixar passar, né? E a meditação, ao meu ver, é o treinamento exatamente para isso, para que a gente veja todas essas emoções, essas coisas passando e não se identifique, né? Então a meditação ela é muito importante justamente na hora de você gerenciar a sua emoção, né? Porque você tá lá e aí aconteceu alguma coisa que te acalora, né? Te esquenta o corpo e te dá aquela raiva super forte, ou aquela tristeza muito profunda, né? E se você tem a prática dessa meditação, você consegue ver isso passando por você sem se deixar levar por ela, né? Aí sim você consegue se permitir falar, não, peraí, estou triste, então deixa eu ficar quieto no meu canto, eu já vou para lá, já eu volto e converso. Ou vou fazer alguma coisa que eu sei que limpa a minha cabeça e depois eu volto e penso mais sobre isso, né? E é muito importante, né? O que você falou, é muito importante. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de gestão das nossas emoções, para mim é muito, muito, muito importante mesmo que a gente consiga praticar isso, né? E uma coisa que vem me chamando muita atenção, sempre que a gente faz nossos posts sobre meditação, a gente fala muito sobre lembrar de respirar, né? Porque é essa ideia, né? Não de você controlar a sua respiração, mas de você se dar conta de como ela acontece, né? Porque essa é a pontinha
da meditação, né? Uma das formas de você iniciar aqui. Falar, não, deixa eu reparar então. O que acontece quando eu inspiro? Olha o que acontece aqui no meu corpo. Quando eu expiro, olha o que acontece, né? E aí você vai ver os pensamentos passando, enfim. E eu vi muita gente falando que não consegue. Fala, nossa, já tentei muito. Não é pra mim. Admiro quem faz. Eu tentei muito disso. Admiro quem faz, mas eu não consigo. Né? Não, e eu fico triste. Né? E eu me sinto um pouco de mãos atadas. Falo, nossa, acho que eu coloquei de tantas formas diferentes aqui e eu ainda não consegui ser claro. Eu ainda não consegui trazer luz para isso. Eu não consegui ser didático o suficiente. Não consegui ajudar essa pessoa a chegar nessa ferramenta que, ao meu ver, é tão importante. Né? E aí eu queria entender do seu lado, né? Você como uma instrutora, né, de meditação, né? Se você já ouviu um pouco disso, se você tem alguma dica para essas pessoas, né? Alguma forma de se começar, de se conectar com esse ato, né? Como que você vê isso? Qual que é a sua dica aí, seu ponto de observação para quem está passando por essa sensação? A minha dica, nesse caso, é colocar um espelho para a pessoa através de um questionamento e falar: você quer? Você realmente quer? Porque às vezes a pessoa fala: não consegui, admiro quem faz, não é para mim. Ok, então é uma profecia autorrealizadora. Se Deus te deu livre-arbítrio, não sou eu que vou tirar. Perfeito. E aí eu tenho um profundo respeito ao ser humano. Se ele tiver com uma objeção, se ele tiver ali com uma resistência, eu não vou quebrar. Não é meu papel, Total. né? Então, se a pessoa vem com esse questionamento, talvez seja ali a última camada da resistência dela querendo ser quebrada. Beleza. Aí eu tento quebrar essa última camada de resistência dizendo: você quer? Não consigo meditar. Você quer? E se ela disser eu quero, sem titubear, então vamos lá. Aí eu me viro e tento explicar assim, de todas as maneiras, com metáforas, analogias, com o que for. Sim. Agora, se ela titubear, se ela ficar, nada feito. Quando você estiver pronta, aí o mestre vai aparecer, assim, o seu Perfeito. mestre. Não estou dizendo que eu seja, não. Tira esse peso de mim, nada de, né? Porque tem essa coisa, assim, por exemplo, quem trabalha com autoconhecimento, com yoga, com meditação, essa coisa de guru, de não sei o quê. Não, eu não quero ensinar ninguém, Caio, a contar comigo. Isso é um karma muito grande. Eu não Sim. quero ensinar ninguém a ser dependente de mim. Eu não quero isso. Eu quero te ensinar ferramentas para que você aprenda a contar consigo. Se eu, como ser humano, quero ter a minha autonomia emocional, eu não quero depender das pessoas. Eu quero conviver. Eu quero essa sensação de que um pode sim lavar a mão do outro e viver nessa cooperação. Agora, uma relação de dependência, tipo, eu preciso da sua opinião para eu poder decidir, eu preciso do seu comentário para eu conseguir alguma coisa. Peraí, isso não. Eu não quero nunca que o meu ego caia nessa armadilha. Sim. E eu fico orando e vigiando, né? É sempre trabalhando isso. E aí, tendo isso claro, isso assim, é minha estrela polar. E aí eu magnetizei minha bússola para essa estrela. Eu quero sempre ter a minha autonomia emocional e quero que as pessoas tenham também. Pelo amor de Deus, gente dependendo da gente para meditar, gente dependendo da gente para gerir as emoções. Não é essa a questão. Não é questão de dependência. É questão de cooperação, né? De aprendermos juntos. Somos a grande família humana aqui, vibrando em uníssono na canção da existência, né? Nesse universo, nesses versos unos. E a gente está aqui para aprender e ensinar, aqui, ó, nessa dança que é a vida. Então, se a pessoa fica com essas objeções, não quero não sei o que, não sei o que, eu tiro das minhas costas o peso de ter que atender aquela expectativa. Então, assim, se eu puder te dar uma sugestão, é tipo, peraí, se desapega dessa sensação assim, de eu fico frustrado de não conseguir passar para essas pessoas. Peraí, você está fazendo o seu trabalho lindamente, é um canal. E aí é uma semente. O seu trabalho é uma semente. Se essa semente vai cair num solo fértil, ela vai germinar. Se ela cair no solo pedregoso, nada feito. Isso é um ensinamento bíblico, né? Uhum. E essa questão, eu estou usando essa analogia das sementinhas, né? Isso faz parte das parábolas, por exemplo.
E aí, essa questão, então vamos supor, você que está aí ouvindo, não, mas Júnior, peraí, falei aqui que eu quero. Ah, você quer? Então, beleza, ótimo saber. E aí é interessante uma historinha que eu conto nas nossas imersões no Equilibra-te na Natureza. E aí, gente, siga aí o Instagram, @eventosequilibra-te. E o Bretas Ju também. Então, nessas imersões, quando a gente vai falar sobre essa questão da meditação, eu e o meu companheiro de vida e de trabalho, o Fê, e o Fê, ele também é instrutor de yoga e de meditação, e essa parte especificamente nas imersões é com ele, de atenção plena, de meditação, de yoga. E quando a gente vai fazer a trilha na natureza, antes da gente entrar na natureza, eu conto essa historinha. É rapidinha, é minúscula, assim. E é essa dica aí para quem quer começar a meditar e tem tudo a ver com o que você falou. Por isso que é legal a sincronia, né? Que a gente não planejou isso, né? A gente conversou, Isso. falou, vamos falar sobre isso, sobre isso. A gente mudou completamente, assim, né? Sim. Então, isso aí que é legal, isso flui. E aí eu conto a seguinte historinha. Uma vez, um discípulo perguntou para um sábio, mestre, na sua opinião, quem é o mestre dos mestres da humanidade? E aí o sábio, com aquele olhar peculiar, com aquele jeito, né, misterioso, demorou um pouquinho para responder. E aí o discípulo ficou se questionando, né? O diálogo interno a mil, assim, nossa, quem que ele vai Uhum. falar? Jesus, o Cristo, Siddhartha Gautama, Buda, Krishna? Qual avatar? Qual mestre? Qual santo, né? E aí o sábio respondeu: o mestre dos mestres da humanidade sempre foi e sempre será o silêncio. Perfeito. E todos os mestres, esses que eu citei, muitos outros, né, até anônimos, avatares iluminados anônimos, e esses também que tiveram essa projeção linda também, né, por exemplo, Siddhartha Gautama, Jesus, todos eles utilizaram esse mestre silêncio. Uhum. Se a gente quer transcender a esse mundo aqui, que é maia, que é ilusão, que é ilusão no seguinte sentido, tem coisas muito maiores, impalavráveis, que a nossa mente, o nosso cérebro ainda não tem condições de entender totalmente. Se a gente quer transcender a isso, é buscando o silêncio. Como você disse, o silêncio, ele é a ponte. Agora, não é aquele silêncio, vamos dizer assim, do cemitério. Me veio a imagem. Não é o silêncio fúnebre da morte de qualquer pensamento. Não. É exatamente o que o Caio disse, de não se apegar ao pensamento. De ser o céu e as nuvenzinhas vão passando, né? O silêncio interior, muitas vezes, ele começa com uma falação, com uma tagarelice, fica parecendo incoerente. Agora, assim, quando você vai começar o processo, como você não tem esse hábito, né, de meditar e tal, a sua mente, ela não sabe, então ela tá tagarela, ela é paga para isso, ela é paga para pensar, para raciocinar, para julgar. O lado esquerdo do cérebro, ele vai raciocinar, você vai ficar, né, aquele taquipsiquismo, né, hemorragia de pensamentos. E tá tudo bem. Aí você olha para isso e você faz silêncio diante da tagarelice da mente. Olha que loucura, gente. Imagine assim, que você tem o observador e você tem a mente. É isso que o Eckhart Tolle fala no Poder do Agora, os diversos mestres que ensinam essa questão aí da meditação. Aí é como se você dividisse, né? Aí você tem a mente, você tem o observador. Pensa que você é o observador. E isso também é atenção plena, é o tal do mindfulness. E aí você está ali sentado, respirando, utilizando esse veículo que é a respiração. E aí você vê a sua mente tagarelando, aí você só pensa assim: oh, a minha mente tagarelando. Olha, a minha mente com medo. Olha, a minha mente frustrada. A minha mente deprimida. E aí, quando você faz isso, isso gera um poder que a gente não tem como explicar, só se você sentar e experimentar, você que está aí assistindo. Porque eu vou ficar falando aqui de natação. Ah, tá, o nado crawl, peito, costas, golfinho, é assim, assim, assim. E você não vai pular na piscina, você não vai saber nunca como é que é. Sim. Né? Então, essa questão é fazer silêncio em relação à própria falação da mente.
sim. E aí, de tanto você observar, de tanto ter compaixão com a tagarelice da mente que tá ali matraqueando, ela vai se sentindo respeitada, vocês vão tendo ali, criando uma relação melhor, e aí a coisa flui. E aí, quando você menos espera, acontece um silêncio genuíno, um silêncio verdadeiro. Sim, e esses dias eu aprendi uma técnicazinha que eu achei super interessante. O pessoal tá perguntando aqui qual que são os arrobas, tô colocando. Se você quiser também escrever o outro do Ah, Equilibrat, para o pessoal seguir, fica à vontade. Mas beleza. eu vi em inglês, era um cara muito maluco aí, ele falava de diversos truques interessantes. E um desses Ah, truques que ele falava era o seguinte: é, Jesus quando colocou. você, quando você fala, a nossa mente, mesmo essa mente que fala na nossa cabeça, ela está muito ligada com a nossa língua, né? Porque a gente fala através da língua, né? Então, se a gente prestar atenção quando a gente está meditando e aquela voz está louca e a gente está discutindo, você pode reparar que a sua língua está fazendo micromovimentos, né? Ela tá firme na boca, né? E ela sempre faz. Se você pensar, faz esse exercício agora, né? Fecha a boca e só pensa algumas coisas. Você vai notar que a sua língua ela faz micromovimentos junto com a sua cabeça, uma coisa maluca, né? Que E aí qual que é o truque? O truque é o seguinte: se você quiser uma coisa para te ajudar, claro, nada é 100%. Não tem uma coisa que você vai fazer que ela resolve a sua vida do dia para noite. Não. São claro. diversos truquezinhos que te ajudam a melhorar tudo, né? E esse truque é o quê? Na hora que você está meditando e você vê que você discute com essas vozes ou tem muita voz, busca relaxar sua língua. Você vai ver que a parte de trás aqui da sua língua, ela vai estar mais ou menos assim, ó, né? Porque ela vai estar mais rígida e a pontinha vai estar dando uma mexidinha. Então relaxa tudo. Tenta relaxar aqui mesmo, né? A gente fala de relaxar o maxilar, mas não só o maxilar, a língua. Solta a língua. Você vai ver que a sua cabeça também ela vai parar ela vai falar menos, né? Eventualmente ela vai ficar firme de novo, vai começar a tremer. Aí você nota e solta de novo, né? Como a gente fala dos ombros, como a gente fala do maxilar, Uhum. né? Da coluna, né? Uma outra coisa para você prestar atenção é a língua, né? Então eu achei isso muito, muito interessante, né? Nossa, legal demais. E aí eu queria só, eu vi que a minha pergunta ela ficou um pouco ambígua, né? E aí Hum, você colocou essa questão da gente não trazer o peso, né? E, putz, a gente já faz um trabalho aqui, a gente já se esforça, a gente tem o nosso sim, norte, né? A gente magnetizou a nossa bússola, mas tem gente que não vai entender, porque ela não quer entender, inclusive, e a gente não pode trazer esse peso pra gente, né? isso. E aí eu vi que eu abri essa interpretação, né? Não é a questão, né? O que eu quis dizer não é exatamente essa questão de, nossa, como eu estou super frustrado porque, né, eu não consigo ajudar e aquilo me consome e eu quero que aquela pessoa dependa de mim. Não é isso, Não, mas é num outro sentido, né? Porque a gente está sempre refinando a nossa comunicação, né? sim. E aí entra naquela questão que a gente falou agora há pouco, né? Da polaridade, dos limites, né? Onde que a coisa começa a virar um exagero e onde não, né? Então, um Perfeito. exercício que eu sempre faço, inclusive quando as pessoas comentam nos nossos posts e falam, nossa, não gostei, vocês falaram de uma maneira ruim, né? Ou nossa, aqui é Uhum. tóxico. Eu sempre penso, falo, gente, como é que eu refino o meu processo criativo? Como eu refino a minha comunicação para conseguir ser mais claro, para conseguir trazer mais luz? É claro que sempre vai depender da vontade da pessoa, né? Mas eu acho que tem muito, né, fazendo a ponte porque a gente estava falando, sempre vai ter esse limite. Aquele limite que a gente fala, poxa, aquela pessoa não quer. Beleza, deixa para lá, não vou colocar isso nas Uhum. minhas costas. Mas, Sim. aproveitando o ensejo, como eu refino? Né? Não por nada, só pelo exercício, né? Só pelo exercício. Né? Como que eu consigo Uhum. refinar isso? Então, eu queria Sim. só trazer luz a esse ponto que eu acho que é bem interessante, que é Entendi. sempre o linear, né? É onde Entendi. começa o exagero, né? É a polaridade. Tem que conhecer os dois lados, Com né? certeza. Enfim. É aquela angústia saudável que a gente tem mesmo, porque, é claro, você com o seu trabalho, eu com o meu, a gente quer ser o mais acessível possível, a gente quer falar com a nossa alma, a gente quer falar não do coração para o ouvido, a gente quer falar do coração para o coração ali, né? Então, se algumas vezes você usa uma palavra, né, se comunica de uma determinada maneira e ressoou de uma outra maneira completamente diferente, né? A gente entender que a comunicação humana é assim mesmo, o nosso vocabulário é restrito, a nossa capacidade de expressar é restrita. E até dentro desse quesito educação emocional, essa dificuldade, por exemplo, de comunicar, e quando você diz, né, dessa intenção de refinar a comunicação,
Isso é muito legal, isso faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Que somos seres simbólicos e a Sim. comunicação é o que permeia a nossa convivência. E aí, dentro do tema educação emocional, eu lembrei de falar, até falei para as pessoas nos meus stories que a gente ia falar sobre isso e achei uma forma legal de encaixar. Não sei se você já ouviu esse termo, se alguém aqui já ouviu. Ah, que bom, Matheus, que você falou que a live está ótima. Eu vi que as pessoas estão deixando recados lindos, a Manu, maravilhosa, a Ju. Depois eu vou dar uma lida também. É, alexitimia. Você já ouviu isso? Eu escutei isso há pouco tempo. Já trabalho com a questão das emoções há muitos anos e faz pouco tempo que eu me deparei com esse termo, né? Que é grego, alexitimia. Gente, vem do grego e significa a dificuldade que algumas pessoas têm em descrever as emoções, em falar o que sente. Você pergunta para a pessoa: o que você tem? Nada. Às vezes a pessoa não quer falar. Aí você está sendo invasivo. Às vezes ela não sabe mesmo explicar. Por exemplo, ao invés dela falar, estou me sentindo profundamente frustrada com isso, isso e isso, ela fala, estou me sentindo exausta, cansada. Leva para o físico. A minha cabeça está estourando, estou exausta. Leva para o físico. E aí, essa pessoa, ela pode investir em educação emocional, porque é tão interessante a gente aprender a nomear as nossas emoções. Uhum. E alexitimia vem do grego. A, né, significa negação. Lexi, palavra. E timia, emoção. Então, a lexitimia é aquela condição da pessoa que não encontra palavras para descrever a própria emoção. E para curar isso? Educação emocional. Investir em educação emocional, entender para que servem as emoções, o que são as emoções. Aí eu quis trazer uma dica para as pessoas. Eu sei que fica espelhado, mas é só mesmo para ilustrar. Isso daqui é uma tradução da editora Sextante, não é de minha autoria, é uma tradução emocionário, um dicionário de emoções. Diga o que você sente. Gente, isso daqui é para criança. Só que é excelente para nós adultos também, porque descreve as emoções de uma maneira tão linda, sutil, Uhum. usando a palavra aí da epistemia, e de uma forma poderosa, para a gente entender. A Bia falando, tô apaixonada por essa mulher. Ô, Bia, beijos, que bom, que delícia. Então, aí aqui fala sobre o que é a culpa, o que é raiva, o que é medo. Imagina, gente, vamos ensinar isso para as crianças, vamos aprender sobre isso. Então, fica essa dica para a gente vencer a lexitimia, que é a incapacidade de nomear as nossas emoções. Eu e o Felipe Xavier, nós criamos um método, que é o método Equilibrat, que é o método de gestão das emoções. Agora, se eu começar a falar disso aqui, a gente fica mais 3 horas. Quem sabe um dia, assim. Mas é exatamente assim. Resumindo, não negue. Não queira matar a mensageira, o mensageiro ali, o que vem através da emoção. Aí me lembrou uma historinha, é rápida. Tem tempo ainda, Caio? Pode falar? Temos. Que delícia. Eu anotei o nome da autora, a Né Linden, que é um texto muito bacana que fala que as nossas emoções são mensageiras. Aquilo que a gente falou de sinalizadores, né? Aquela questão da febre e das emoções. E o texto chama Não Mate o Mensageiro. Eu vou contar a historinha para vocês. Era uma vez, adoro Era Uma Vez, né? Tem que começar com Era Uma Vez. Era uma vez, num reino muito, muito distante. Um rei que possuía uma única filha, seu xodó, a sua filhinha. E um dia, esse rei estava lá no seu reino, fazendo ali os seus afazeres, e ele recebeu um mensageiro. Lembra, né, gente, dos filmes do mensageiro, a corneta, aquela roupinha de mensageiro, né, a máscara do mensageiro. E aí o mensageiro trouxe para o rei um pergaminho, né, uma mensagem. E aí o rei pegou, na hora que ele abriu e leu a mensagem, lá estava escrito que a sua filha, seu xodó, estava de casamento marcado com o filho do seu arqui-inimigo, do seu arqui-rival. Bem clichê, bem Romeu e Julieta mesmo. E aí o rei olhou para aquele pergaminho, para aquela mensagem, e num roupante
por não saber gerir a sua emoção, a sua cólera, o rei assassinou, matou o mensageiro. E aí, depois, quando foram retirar o corpo e retirar a máscara do mensageiro, os funcionários da corte perceberam que o mensageiro era a filha amada do rei, que se disfarçou de mensageiro para ter coragem de falar para o pai que ia se casar com o filho do seu arquirrival. E aí essa historinha tétrica, essa historinha triste, essa autora utilizou para falar: não mate a mensageira, não mate a sua emoção, não queira aniquilar, narcotizar a sua tristeza, matar a sua tristeza, por exemplo, a sua raiva ou a sua culpa, seja lá o que for, sem antes receber a mensagem. E receba o mensageiro, receba a mensageira, a tristeza, a culpa, o remorso, seja lá o que for, receba com amor. Porque essa mensagem, essa mensageira, ele é muito cara. Ele é muito importante. É vital para a sua existência. Então, em termos de educação emocional, gente, em relação às nossas emoções, né? Campanha, não mate a mensageira, não queira fugir das suas emoções. A gente não tem como fugir de nós mesmos. A gente pode adiar o processo. Agora, fuga não há. E é isso, a gente tem que aprender a lidar com as nossas dores mesmo. Eu aprendi isso muito nova, Caio, eu conto isso para as pessoas, que quando eu era criança, o meu pai foi assassinado, e o meu pai era assim, aquela coisa clichê mesmo do pai herói, daquela pessoa mágica, daquele porto seguro, e ainda é, que ele está na vida além da vida, estamos todos num até breve. E a questão a retirada dele da nossa convivência, né? O assassinato do meu pai de forma, né, tão violenta. A professora Dor, eu brinco que ela não bateu na porta da nossa casa, não. A professora Dor, ela deu um chute na porta da nossa casa, arrombou a nossa porta e a nossa família teve que vivenciar essa dor visceral, né? E aí, com o assassinato do meu pai, é como se eu tivesse levado um chacoalhão da vida, muito nova. E me deparei com uma série de emoções que eu nem sequer sabia que existia. Eu tinha 8 anos, eu vivia num mundinho, né, de criança ali, tudo bem. E aí, de repente, veio o medo, veio a dor da saudade, a questão do desapego, e por aí vai, né? E aí eu pensei, ou eu aprendo a lidar com as minhas emoções, ou eu vou ser enterrada junto com meu pai, e eu não quero isso. Então eu costumo dizer que aquele tiro que ele levou e que ele morreu, aquele tiro a queima-roupa, me deixou à prova de balas. Não no sentido literal, pelo amor de Deus, né? Sim. Meu corpo pode sucumbir, a minha alma não. O que eu quero dizer com isso é que isso me trouxe um gás, uma força para olhar para a vida de uma maneira diferente, para eu buscar primeiro a minha cura, primeiro aprender a gerir as minhas emoções para conseguir me tornar apta a compartilhar isso com as pessoas. Que eu acredito que a gente só está curada das nossas dores, dos nossos vícios, das nossas compulsões, das nossas doenças do corpo ou da alma, quando a gente, depois de trabalhar isso em nós, com muito amor, com muita autoconsciência, autoanálise, quando a gente se torna apto e apta a fazer isso pela humanidade como um todo, assim. Se você venceu o seu alcoolismo, se você venceu a sua depressão suicida, se você conseguiu superar seu transtorno de ansiedade, a sua cura, ela vai se completar na hora que você se tornar um instrumento para que outras pessoas possam se curar também através da sua experiência. Então, eu posso dizer hoje que eu estou curada dessa experiência do assassinato do meu pai, de diversas outras, porque eu fiz da minha dor essa plataforma de evolução, não só para mim, sabe? Isso é muito gratificante. Fazer essa live aqui com vocês, que eu vejo que tem a mesma percepção, tem essa mesma vontade. Quando vocês colocam lá na bio de vocês, né? Ser suporte para um novo mundo, né? Para inspirar as pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todas essas pessoas que estão aqui com a gente. É isso, eu estou Legal, Ju. emocionada. É, A live é sobre educação emocional e
tô sentindo aqui as melhores emoções nesse momento, assim. As Que emoções legal. profundas do momento. Fico muito feliz primeiro com a aula, segundo com a partilha, né? Você contou um monte de coisa, inclusive esse final foi super chocante, né? Mas que realmente mostra aí a sua história de criação, né? De onde surgiu, qual foi o seu desafio, o que que você teve que vencer para estar aqui hoje falando tantas palavras, né? Sabendo colocar tantas ideias, né? Que são ideias difíceis, são ideias complexas, mas de uma maneira que as pessoas consigam praticar na vida delas, né? E é isso, né? Igual como você falou também sobre a questão da epistemia, o nosso foco é realmente ser o suporte, né? O suporte no sentido de gente, estamos tentando trazer para vocês aqui formas de se inspirar, né? Formas de vocês conseguirem ser agentes da mudança de vocês, né? E a ideia, inclusive, por exemplo, de trazer você para essa live foi porque pediram um assunto que eu falei, poxa, esse assunto eu não tenho domínio, não é justo, né? Com todas as pessoas que eu estou falando que eu sou suporte para elas, de eu querer dar uma estudada aqui e amarrar nas coisas que eu sei e tentar entregar alguma coisa, né? Cara, mas você Trazia sabe muito sobre isso. mas, mas é diferente, né? É uma roupagem diferente, né? Eu brinco que tudo é a mesma coisa, não tem nada de novo, né? É, Não há nada de novo sobre o sol, mas é a roupagem diferente, né? É a didática, é a forma de comunicar, né? Tanto é que eu falei, não, você toca aí, Ju, né? Antes da gente entrar aqui, a gente falou rapidinho, eu falei, Ju, o negócio é o seguinte, você vai entrar, você vai falar tudo e eu vou te seguir. Alguma coisa eu vou conseguir pescar ali, eu consigo ir junto com você, né? Mas você que um toca esse... bate-papo, né? Uma sincronia foi muito massa. Muito legal. Fico muito feliz, Eu Ju. aprendi muito também, aprendi demais. Aquela dica da língua, diversas outras reflexões. É isso, é essa troca, é isso. É isso, é para Exato, exato. Todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem muito o que aprender, né? Então, a humildade, né? Realmente isso é muito importante. E aí, Ju, queria pedir para você colocar aqui de novo o seu arroba aí, o arroba do Equilibra-te, né? Que eu acho que é legal. Todo mundo adorou, né? Então, gente, sigam ela, né? Ela dá diversos cursos aí durante o ano, tá? Justamente sobre esses assuntos, né? Vocês já viram que ela tem uma bagagem incrível, ela tem uma didática incrível. Então, se você sentir que você precisa de mais disso, vai atrás, tá? É importante, é muito importante, tá bom? Então vai atrás dela, faça os cursos, entra, vê o conteúdo que ela coloca lá também, tá? Isso é muito importante, acho que crescer esse ambiente, né? Todo mundo ter mais consciência das suas emoções, né? Todo mundo estar mais educado emocionalmente, todo mundo estar mais equilibrado, né? Isso é muito importante, né? E uma coisa que eu gostei muito, né? É essa questão da etimologia, né? Porque isso mostra como que vai buscar o conhecimento e as definições lá na raiz dele, né? Não é aquela coisa que hoje, 2021, a gente já tem livros sobre livros que é uma coisa redizendo a outra e aí você vai ver, na verdade, você está consumindo só o ultraprocessado, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de ir lá na raiz, falar, não, beleza, então deixa eu buscar. Quem que é a referência da minha referência e a referência dele, né? E que palavra é essa? De onde ela veio? O que as pessoas quiseram passar com essa palavra, né? Porque quando a gente fala, a gente está tentando traduzir uma abstração na nossa cabeça, né? Por isso que a comunicação é tão difícil. A gente está tentando traduzir algo para alguém, espera que esse alguém ouça, entenda e traduza na abstração dele, né? Então é uma coisa maluca. Então, quanto mais a gente for atrás da raiz das coisas, melhor a gente vai conseguir se comunicar, melhor a gente vai conseguir se entender. E eu já vou atrás desse livro, achei muito legal. Como você pode mostrar ele de novo, por favor? Falou emocionário. Eu comprei na internet. É 10 Emocionar. É um dicionário de emoções. E só acrescentando sobre essa questão aí da etimologia da palavra, sabe qual que é a etimologia da palavra ansiedade? Não. E eu falo muito sobre isso no livro que eu escrevi, digital. Quem quiser pode baixar gratuitamente no link da bio do meu Instagram. Tá me ouvindo? Eu fiquei embaçada aqui na Essa ficou imagem. embaçada. Dá um toque na tela aí, vê se ele foca em você de novo. Ah, Aí, pronto. aí, foi, boa. Então, eu escrevi um livro durante a pandemia, ano passado, chama Ansiosos por Soluções, que aí eu falo sobre ansiedade, mágoa, um tanto de emoções, mas assim, com foco na gestão da ansiedade. E aí eu estudei profundamente a questão da etimologia da palavra ansiedade. Ansiedade vem do latim ang, e vem do proto-indo-europeu, uma língua ainda mais remota, angere, e significa aperto, sufoco.
Olha, Passagem estreita e dolorosa. Ansiedade significa sufoco, gente. Aperto. Então, quando você está sufocado, qual que é o antídoto? Respirar. E aí que eu ensino também nas lives as técnicas de respiração do 333. Gente, tem live comigo toda terça e quinta no Bretas Ju, tá? Espero vocês. Ah, e no YouTube também. Quem quiser lá curtir o canal. Curtir não, como é que fala? Inscrever no se canal, né? inscrever no O canal canal, é sim. novo no YouTube. Então é isso. Boa, legal. Gente, só para eu ver aqui que a média ficou mais ou menos 60 pessoas na live aqui o tempo todo. E, gente, quem curtiu aí, a gente tem esse costume aqui, manda um brilhinho. Manda um brilhinho aí. Quem brilhou a mente, quem brilhou o olho, quem aprendeu alguma coisa, quem enfim, conseguiu trazer alguma coisa na vida diferente, manda um brilhinho aí pra gente, só pra gente entender que a mensagem passou de verdade, tá? Que coisa linda as mensagens aqui, gente. Muito, muito. O pessoal tá adorando. E eu vi os brilhinhos. Olha Olha quantos! lá. Olha lá. No decorrer da Teve live, o pessoal Teve foi gente perguntando colocando. aqui sobre relacionamento, né? Como aplicar isso no relacionamento com o namorado, com a namorada. E aí é o que a Ju falou lá atrás, né? Não adianta querer começar pelo telhado. Pela fundação, né? Tem que subir a casinha, né? Tem que É pela entender sobre licença. você. E essa frase, o meu amor, o Felipe Xavier, que fala muito isso nas palestras, nas reflexões dele. Não tem como a gente construir a casa pelo telhado, é o alicerce, é a base, é o relacionamento intrapessoal, tá? É isso. E tem muita coisa para falar sobre isso, né? Dá uma live sobre isso mais para Não, frente. exato, tem muito conteúdo aqui legal. Então, gente, não deixem de seguir, tá? Arroba Bretaju, Júnia Bretas, ela realmente, vocês viram aí, é um show de conhecimento, tá bom? A gente estourou aqui 10 minutinhos, né? A ideia dessa minha live de domingo aqui do Depistemia é fazer até as 8h30, mas tava muito bom. Eu falei, não, vamos embora aí, tem história para contar, tem um monte de coisa para falar, então vamos embora. Mas Ju, agradeço demais. Aprendi muito, acredito que todo mundo está mandando brilhinho até agora. Gente, muito obrigado pelo feedback de vocês. Obrigado por estar aqui no domingão aqui da Ju e da Depistemia, né? Falando de um assunto tão importante, né? Em vez de estar lá descansando ou vendo um YouTube, assistindo uma série, tá aqui buscando um autoconhecimento, buscando uma forma de gerenciar suas emoções. Então é isso, gente. Ju e todo mundo aqui presente, uma boa noite para vocês, uma excelente semana. Muito obrigado pela oportunidade, pela aula, Ju. E nos vemos por aí. Com certeza Eu aí que acho que a gente agradeço pode. muito. Que essa seja a primeira de muitas. Exato, era exatamente isso que eu ia dizer. Então Muito tá bom. obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, gente. Beijo para vocês. Obrigada. Muito obrigada.